do Senhor, para o poder do teu evangelho, para o poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala com o teu servo e fala comigo. Eu abro o meu coração e peço ao Senhor que abra os olhos do meu entendimento para que possa receber a boa semente da tua palavra com o coração quebrantado e receptivo e agradecido diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém? Amém. Pastor Rio, está contigo a Amém. palavra. Amém, irmãos de graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou sentindo que alguns estão um pouco tristes, né? O ambiente está triste. Está legal não, né? Vamos orar? Em nome de Jesus, amém? Você que está em casa, continue com a gente aí. Deus tem uma palavra de revelação para o teu coração que vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Você que está aqui, abre o teu coração. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Irmãos, não é mais um culto. Você veio à casa de Deus para ouvir o Senhor. Nós não queremos estar aqui por estar. Eu não estou porque eu quero estar, mas estou aqui diante de uma chamada de Deus, diante do cumprimento de um dever de arauto, de pregador, de portador da tua palavra. Ó Pai, de comunicador da tua palavra, Senhor. Eu quero ser instrumento, comunicador do Senhor. Quero, ó Pai, abençoar a vida dos meus irmãos através da palavra, pela misericórdia e graça do Senhor. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Pai, libera o coração dos irmãos agora. Senhor, libera esse ambiente, Espírito Santo, que os teus anjos, ó Senhor, dê ordem aos teus anjos a respeito deste lugar. Abra, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, como já oramos, mas nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, desata agora, Senhor, tudo o que precisa ser desatado. Pai, o Senhor tem algo especial para fazer aqui nesta noite. Em nome de Jesus eu creio. Amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 8. Amém? Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos falar sobre o fruto da oliveira. Fala comigo, o fruto da oliveira. É importante a gente ter esse entendimento. Deuteronômio, capítulo 8, é uma passagem bíblica lá no Velho Testamento, né? Deus vai cumprindo a sua promessa, e aqui, depois de 40 anos, o povo no deserto, o povo chega diante da terra, próximo ali da terra, né? E Deus dá algumas instruções para o seu povo. E em meio a essas instruções, vem também, né? Primeiro ele começa no capítulo 8, versículo 1, tratando com o povo, falando da obediência, falando que eles precisavam se manterem fiéis ao Senhor para estar nesta terra, que era uma terra de bênção, não é? E no versículo 7, no versículo 6, versículo 7, Deus vai trazer a revelação dos frutos da terra. Fala comigo, os frutos da terra. Você já parou para pensar sobre esse texto, esse versículo? Nós vamos ler e eu queria que você atentasse para aquilo que está na palavra de Deus, tá bom? Então, diga assim, olha, está assim: obedeça aos mandamentos do Senhor, seu Deus, versículo 6, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, seu Deus, os está levando, ele está levando a uma boa terra. Fala assim comigo, é Deus que me leva, ou que me coloca em uma boa terra. Aí Deus vai falando desta terra, que é uma promessa do Senhor. Irmãos, observe os detalhes que Deus traz desta terra, da terra da promessa, não é? Ao povo que Deus havia prometido. Observe.
Aí ele diz assim, olha, é uma terra boa. Primeiro é uma terra boa. Amém? Fala glória a Deus. Deus está me levando para uma boa terra. Amém? Deus não te leva para qualquer lugar. Né? A terra que Deus te leva, ela é boa. É preciso você entender isso, tá bom? Vai entendendo. Aí a Bíblia diz assim, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Você imagina um povo que passaram 430 anos no Egito, escravos, vivendo de miséria, de favor, e agora eles estão diante de uma promessa que foi dada aos seus antepassados, e depois de 40 anos vagando pelo deserto, padecendo, esse povo, essa geração morre, nasce outra geração, e permanece Josué e Calebe. E esses homens aqui, irmãos, não tinham nem ideia do que eram esses frutos. Eles não tinham ideia. Eles não tinham ideia do que Deus estava prometendo. Olha que coisa tremenda. Você imagina, no deserto não havia riacho. No deserto, a água que havia era Deus que estava provendo. O próprio Senhor jorrou água para eles, deu água a eles, matou a sede por várias vezes. Então é algo extraordinário o que está acontecendo. E a Bíblia diz assim, olha, fontes que jorram nos vales e nas colinas. Aí ele vai tratar dos frutos. Aí ele diz terra de trigo e cevada, videiras, figueiras de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada. Fala comigo, falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Resumindo, Deus está dizendo, eu estou levando vocês para a terra da promessa, e essa terra, que é Sião, Jerusalém, eu estou levando vocês para uma terra rica, para uma terra de bênção, para uma terra próspera. Que coisa tremenda, irmãos. Deus cumprindo o seu propósito. Mas, amados irmãos, Deus fala aqui de quantos frutos? Você já pensou nisso? Não. Deus fala de 7 frutos. 7 frutos. Quando nós lemos essa passagem, apenas lemos ou passamos por cima por ela, os nossos olhos, a gente não examina e não pensa sobre eles, a gente perde muito, porque as Escrituras é assim. Nada nas Escrituras está escrito por acaso, nada. A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo a Timóteo, que toda a Escritura, o que é toda? Toda. Não existe parte da Bíblia que me abençoa, não existe parte da Bíblia que serve para mim e não existe parte da Bíblia que não serve para mim. A Bíblia, ela serve para a igreja de hoje, a palavra continua a mesma. Então a palavra, ela é toda inspirada por Deus. Aqui é uma promessa dada ao povo de Israel, mas os frutos, irmãos, eles são símbolos. Pastor, como você pode fazer essa afirmação? Eu quero caminhar com vocês hoje, eu escolhi hoje, especificamente, Deus vai preparando as próximas oportunidades, mas eu escolhi hoje o fruto da oliveira. Qual é o fruto da oliveira? Para nós. Azeitona. Quantos gostam de azeitona aqui? Pouca gente. Eu não gostava, mas agora eu gosto, sabia? Estou comendo azeitona. Passei muito tempo sem comer azeitona. Mas minha esposa ama azeitona. A oliva, esse fruto da oliveira, é a azeitona. Eu quero que você entenda que nenhum desses frutos aqui estão aqui por acaso. Nenhum. Todos esses frutos, de forma simbólica, eles apontam para Jesus.
Ô, glória! Eita, menino. Como, pastor? Mas como? Aponta para Jesus. Todos os frutos, eles têm uma revelação que vai mexer com você, que vai mudar o seu nível de vida, que vai te dar entendimento, principalmente daquilo que nós hoje mais estamos pregando nos púlpitos, nas igrejas, que é a nossa identidade em Cristo, aquilo que eu sou em Cristo. Então eu quero falar com você hoje sobre a oliva. Os outros frutos, por exemplo, o trigo, não é? Aqui fala do trigo, o trigo fala de Jesus, não é verdade? O que a Bíblia diz sobre Jesus como trigo? Se o grão de trigo não cair na terra e não florescer, lembra? O que se faz com o trigo? Pão. O que Jesus diz que ele é? O pão da vida. Coisa tremenda, né? Mas, pastor, e a romanceira, a tamareira? E a cevada, então? A cevada, você sabia que a cevada é diferente do trigo? A cevada, ela é mais abundante do que o trigo. A cevada fala de Cristo como a abundância. Cristo veio para trazer vida, e não somente vida, mas uma vida abundante. E Deus te chamou para viver nesse nível de abundância. E quando nós entendemos a cevada, a terra que Deus nos coloca, que a cevada é um símbolo de abundância, Deus te tira do nível da escassez e te leva para o nível da abundância, que é muito maior a responsabilidade de administrar a abundância do que a escassez. A maioria das pessoas, elas não se perdem na escassez, elas se perdem na abundância. E aí, irmãos, a gente pode falar de todos os frutos aqui. Mas hoje eu não tenho tempo para isso, falar de uma vez só. Eu quero falar somente da oliva, o fruto da oliveira. Fala comigo, o fruto da oliveira. Amém? Esse fruto é um dos mais maravilhosos, um dos mais lindos, irmãos, que eu aprendi. Quando nós estávamos em Israel, eu ouvi muito sobre isso. Tremendo isso aqui, porque são revelações de coisas que não está nas escrituras explícitas, mas que na cultura judaica a gente aprende e entende o que está escrito. Pastor, aonde a oliveira aparece? Eu queria que você lesse, além desse texto, da promessa que Deus diz a eles, olha, a terra que eu estou levando vocês é uma terra de oliveira. Fala comigo, a terra que Deus me colocou, fala que Deus me colocou, é uma terra de oliveira. Amém, irmãos? Então, presta atenção. Aonde a oliveira aparece? Primeiro texto que eu quero mostrar para você, que depois nós vamos refletir um pouco sobre isso. Gênesis capítulo 8, versículo 11. Amém? Gênesis 8, versículo 11. Se puder projetar para mim, que aí eu vou ganhando um pouquinho de tempo, tá? Fica atento aí vocês da projeção, por favor. Aí, Gênesis 8, versículo 11, a Bíblia diz assim, falando do dilúvio. Aqui é um texto referente ao dilúvio. Noé, passaram 150 dias, não é? Nesse tempo, claro, Noé vai fazendo o teste e primeiro Noé vai ele usa o corvo, né? Ele solta o corvo roda, roda, roda e volta sem nada. Depois ele solta uma pomba. E a pomba vai, dá suas voltas e a pomba volta e volta sem nada também. Noé espera mais alguns dias, cheio de expectativa de sair daquela arca. Os estudiosos dizem, irmãos, mais ou menos que Noé passa mais ou menos 1 ano nesse período dentro da arca. Em todo o período foi um período de 1 ano aproximadamente. Alguns afirmam, tá bom? Mas a Bíblia fala de 150 dias. E aí ele solta um pombo, uma pomba, que isso também eu acredito que não é algo por acaso, tá? A pomba é um símbolo do Espírito Santo. Lá no batismo de Jesus, Deus se manifestou através de uma pomba de forma corpórea, que é um símbolo do Espírito Santo. E aí,
irmãos, o que tinha acontecido no dilúvio? O que aconteceu no dilúvio? Se você vai ler Gênesis, e aí é importante depois você gastar um tempinho lendo para você entender, a Bíblia diz e afirma que tudo foi destruído. Tudo que havia fôlego de vida, tudo que havia que respirava, animais, tudo sobre a terra foi destruído. O dilúvio não veio apenas de cima, o dilúvio também veio de baixo. O dilúvio, a água caía do céu e a água também brotava da terra. Então tudo, irmãos, todo ser que respirava nesta terra foi destruído pelo dilúvio. Só restou Noé, sua família e tudo aquilo que ele separou, os animais que ficaram na arca. Mas aí Noé solta uma pomba e a pomba sai voando. E quando ela volta com o quê? Entenda, vamos ler o texto. Versículo 7 diz assim: ao entardecer, quando a pomba voltou, que lindo, ao entardecer, né? Quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova. Olha que coisa linda, uma folha nova, é um broto de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Irmãos, esse texto é maravilhoso, é lindo. Inclusive, o pastor Danilo Figueiredo, ele quase pregou sobre isso, né? Eu acho que ele queria dar uma palhinha a mais. E ele falando da pandemia, e ele dizia assim, né? A rede corvo saía, mas nunca encontrava vida, só encontrava morte. Mas um dia, Noé resolveu soltar o pombo, e aí o pombo trouxe uma boa notícia, e trouxe o galho de oliveira. No meio de tanta coisa, de tanta planta, não é? A pomba volta com o quê? Com um galho de oliveira. Você pode estar achando assim, puxa, mas isso é uma coisa que poderia acontecer, poderia ter trazido um galho de uma outra planta qualquer, não é verdade? Mas por que ela trouxe, a pomba traz um galho de oliveira? Não é? Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E 2 Reis, capítulo 5, versículo 26. Vamos lá, a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 5, versículo 26. Eu quero também trazer outra revelação da oliveira para vocês. Capítulo 5, versículo 26. Castigo de Geazi. Quando Naamã já estava a certa distância, e aí o profeta, né, Eliseu, ele abençoa a vida de Naamã e cura ele. Naamã queria dar alguns presentes ao profeta. E Geazi é o servo do profeta. Fala comigo, Geazi é o servo do profeta. Aquele que andava com ele o tempo todo. E ele fica meio que indignado, né? Como se assim, o profeta estivesse passando necessidade. E aí, Deus manifesta a cura sobre a vida de um homem poderoso, rico. E o homem traz tantos presentes para entregar ao profeta. E quando o profeta sai, Geazi aproveita um momentozinho e diz assim, não, puxa, é tanta riqueza ali agora, eu não vou deixar essa bênção passar, não, eu vou buscar. É interessante que o profeta, irmãos, ele confronta Geazi, ele diz assim, quando Geazi volta, e aí Geazi volta, e observe o que tinha nos presentes, versículo 26, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o aproximar-se, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem, mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim, não é? E 5, aí aqui ó,
por favor, dá-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos em 2 sacolas com 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, quais foram frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou na colina onde ele morava, pegou as sacolas das mãos do servo, guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou, aí depois, um pouquinho na frente, aqui no versículo 26, né? Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Geazi se escondendo do profeta, mas profeta é profeta. Ninguém se esconde de profeta. Fala assim, ninguém se esconde de profeta. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupa, nem de combinar, nem de cobiçar olivais. Presta atenção. Olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Mas fique aqui com a palavra olivais. Eu entendo que a oliva, os frutos da oliva e os derivados dela eram presentes nobres. A oliva é um fruto nobre. Fala comigo, a oliva é um fruto nobre. Por isso, Naamã dá de presente. Os olivais aqui poderiam ser perfumes, todos os derivados da oliva, óleos, não é? E nós vamos ver sobre isso. Mas observe que a oliva, ela faz parte de algo nobre. Ou seja, irmãos, ser uma oliveira é ser nobre. Ser fruto da oliveira, ser oliva, é ser nobre. É importante você discernir isso, porque você vai entendendo que eu estou falando, primeiro, de Jesus, mas eu também estou falando de você e de mim. Eu e você somos oliva de Deus, oliveiras. Somos olivas do Senhor. Nós temos em nós a nobreza do Senhor sobre a nossa vida. Amados irmãos, um nobre não fala qualquer coisa. Um nobre não faz qualquer coisa. Quando você vê alguém que diz que serve a Deus, vivendo de qualquer forma, que da sua boca sai qualquer coisa, que dele o que você vê é amargura, é briga, discórdia, essa pessoa não está na oliva verdadeira. Ele não está enxertado verdadeiramente na oliveira, ao qual é Cristo. Mas, pastor, aonde o senhor achou que Cristo é a oliveira e nós somos oliva? Observe que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, e ele vai determinar, e ele vai trazer essa revelação no Novo Testamento. Romanos capítulo 11, versículo 17. Pode colocar para mim? Romanos 11, versículo 17. Amém? Entenda aqui, eu quero que você entenda. Queridos irmãos, esse texto, ele vai revelar a sua condição, a nossa condição, a minha condição, a condição do homem afastado de Deus, longe de Deus, porque a oliva, ou a oliveira, ou o seu fruto, é uma planta nobre, ela produz um fruto nobre, e todos os derivados dela é nobre. Se você não entender isso, você não vai entender a sua identidade em Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai revelar isso, ele vai dizer assim, capítulo 11, falando sobre Israel, aí ele vai dizer no versículo 17,
Se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, presta atenção, oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Paulo está dizendo que Cristo, ele é a oliveira verdadeira, que o povo de Israel é a oliveira, é o povo que Deus escolheu. E nós agora fomos enxertados nessa oliveira, e Cristo é o caule dessa oliveira, e a mesma seiva que sai do caule, ela passa a também me alimentar. E a minha natureza, que era de uma oliveira brava, passa a ser de uma oliveira nobre. O que é uma oliveira brava? Olha o texto. O texto está dizendo que você era oliveira brava. A oliveira brava, ela não serve praticamente para nada. A oliveira brava, ela não dá frutos. A oliveira brava, ela não produz. A oliveira brava, se ela não dá fruto, ela não tem importância, porque o que tem importância na vida da oliveira é o fruto. Fala assim, o que tem importância na vida da oliveira é o fruto. Mas, amados irmãos, você está entendendo o que Paulo está querendo dizer? Paulo não está apenas falando que nós fomos recebidos como povo de Deus, mas o apóstolo Paulo está dizendo que você precisa estar em Cristo para que a mesma essência de Cristo, ela possa estar em você. Ah, irmãos, isso é entendimento do que eu sou. Se você não entender, primeiro, que você era uma oliveira brava, que você era uma pessoa que sem Jesus você não produzia nada, que não havia vida em você, que não havia nada que prestasse em você, mas pela misericórdia, pela graça de Deus, o Senhor te enxertou na oliveira verdadeira. E agora, irmãos, o fruto que sai de mim, eles são frutos nobres e frutos que nos abençoam. Fruto que abençoa pessoas. Então eu deixei de ser oliveira brava. Quantos aqui deixaram de ser oliveira brava? Só alguns? Você acha que ainda é oliveira brava? A Bíblia está dizendo que se você não tiver enxertado na oliveira verdadeira, você é uma oliveira brava. Se a gente for para outros textos, por exemplo, aí nós vamos... Quando a gente for falar da uva, por exemplo, lá em João capítulo 15, Jesus diz, eu sou, o que ele diz? João capítulo 15. Pode colocar para mim, só para me dar uma ideia. João capítulo 15, ele vai falar da videira, mas está falando do mesmo assunto. Presta atenção o que está falando desse texto. João capítulo 15, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos meus mandamentos. Um pouquinho na frente vai... Não, filho, você está um pouquinho... 15:1. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o quê? O agricultor. Próximo versículo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que é que ele faz? Ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que ele é a videira verdadeira, que ele é a oliveira verdadeira, que todo ramo que foi enxertado nele produz fruto. Oliva. Oh, glória a Deus, aleluia, irmãos. E aí, amados irmãos, eu quero agora levar você para um outro nível. Eu quero levar você com Jesus em Lucas capítulo 22, versículo 39 para o Getsemane. O Getsemane, o Jardim das Oliveiras, ele fica a oriente de Israel, num lugar estratégico. Claro que hoje ela está dentro da cidade praticamente, não é? Mas antigamente, aqui nesse contexto bíblico, eles estavam um pouco afastados. Chegar lá exigia um pouco uma subida, era um monte onde Jesus foi orar várias vezes com os discípulos.
Mas ali havia muitas oliveiras, plantações enormes de oliveira. Então ali era também chamado o Jardim das Oliveiras. Lucas capítulo 22, versículo 39. Amém? Vamos lá. Eu quero que você entenda isso aqui, porque Jesus, ele está indo para a cruz. Aí, versículo 22, 39, vamos lá, deixa eu olhar aqui na minha Bíblia para ficar melhor. Diz assim na minha versão. Evangelho de Lucas 22, 39. Versículo 39, vamos ler. Aleluia. Como de costume, Jesus foi para o monte, fala das oliveiras. E seus discípulos seguiram. Chegando ao lugar onde eles lhes disseram, orem para que vocês não caiam em tentação. E ele afastou deles em uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E ele diz: Pai, se quer, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que lhe fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Presta atenção, e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Você sabia que Jesus, ele está sentindo a dor e o peso do pecado da humanidade. E Jesus, ele está aqui, literalmente, irmãos, porque Getsemane quer dizer lugar da prensa. Fala comigo, lugar da prensa. De que prensa? De prensar a oliveira. Essa prensa era algo primitivo. Era duas pedras, não é? Que se contrapõem, duas fossas. E a oliva, ela era verde, não era preta, tá? Era verde que servia para passar por essa prensa. Então, ali no Getsemane, havia uma prensa. E Getsemane quer dizer lugar da prensa. E assim como a oliveira precisava passar pela prensa, Jesus estava passando por esse momento. E a Bíblia diz que dele sai dos seus poros gotas como de sangue. Apenas orando. Apenas Jesus, ele chega a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não faça a minha vontade, mas a tua. Havia uma luta, irmãos. Havia uma guerra sendo travada, assim como a prensa, havia duas forças se contrapondo. Então nós vamos entender aqui agora, irmãos, essas prensas assim. Como que acontecia isso com a oliveira? Eu quero falar primeiro da primeira prensa. Havia várias prensas. A oliva tinha um processo para produzir, né, para dar o óleo. Você está vendo esse óleo aqui? Esse óleo que a gente usa para ungir aqui os enfermos é o óleo extra virgem, tá? Hoje esse óleo se come. Você sabe que ele é bom para o colesterol, né? O HDL. Então você pode comer abundantemente nas saladas, jogar em cima na salada, quase todos nós comemos. Mas biblicamente, irmãos, esse óleo não se comia. Esse óleo não. O óleo extra virgem era o óleo da primeira prensa. Esse óleo era chamado óleo da unção. Esse óleo, o óleo da primeira prensa, quando se colocava ali as olivas, e é interessante também, irmãos, nós entendermos isso, como é rico a palavra de Deus, porque todo plantador de oliva, ele sacudia a oliveira, ele batia com a vara, os frutos caíam, e eles recolhiam aqueles frutos que já estavam preparados para ir para a prensa.
Mas olha que coisa linda, os frutos que ficavam nos galhos da oliveira, eles eram dedicados aos órfãos, às viúvas e aos pobres. E aí os donos dos olivais, que não eram pessoas qualquer, eram pessoas de posse, eles chamavam as pessoas pobres, os órfãos e as viúvas, e diziam, pode entrar e colher, porque tudo isso aí que está nos galhos, vocês podem colher e podem usar e podem fazer o que vocês quiserem, comercializar e vender, fazer óleo para comer e outras coisas mais. Mas a primeira prensa é o óleo da unção. Fala comigo, a primeira prensa é o óleo da unção. Esse óleo, ele era usado para levar para o templo. Esse óleo era usado para ungir os utensílios do templo. Esse óleo era usado para ungir reis. O rei Davi, ele foi ungido com esse óleo, o óleo da unção. Amados irmãos, Jesus, quando ele está no lugar da prensa, onde é o lugar da prensa? Gente, venha para cá, a cabeça de vocês. Onde era o lugar da prensa? Não esqueça isso mais nunca. Fala Getsemane. Getsemane, fala lugar da prensa. O que isso quer dizer? Que havia uma prensa lá, que Jesus estava no lugar da prensa, como a oliva verdadeira, e ele estava sendo prensado, e ele estava produzindo para mim, para você e para a sua igreja, a primeira prensa, o óleo da unção. Meus amados irmãos, o que é unção? As pessoas brincam com isso, né? As pessoas tiram sarro, uns não são, outros não, e tal. Principalmente aqueles que não creem e não têm entendimento. Eles zombam das coisas de Deus e um dia vão estar diante de Deus para prestar conta. Porque unção vem desse óleo da primeira prensa e quem produz unção é Jesus. Através do Espírito Santo, essa unção é liberada sobre a sua vida. E a palavra unção quer dizer capacitação sobrenatural de Deus. Quando a gente diz assim, o pastor Gil é ungido, você está dizendo o quê? O pastor Gil é capacitado. Amém? Vem um irmão aqui pregar, você diz, que unção, você está dizendo, que irmão capacitado. Por que, pastor? Mas como que o senhor entende isso? Por causa de Cristo. Jesus Cristo está falando de Jesus, homem. Jesus Cristo, homem, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Aquele que foi prensado no Getsemane, na prensa. Ele sofreu, padeceu, ele passou pelo Calvário, ele passou pela cruz. Ele derramou o seu sangue por mim, por você, para derramar unção sobre nós. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. A primeira prensa, irmãos, é a unção de Deus. Liberada na vida da igreja, liberada sobre mim. Esta unção, ela está à tua disposição. Ah, pastor, isso é para alguns, isso é para pastores, isso é para líderes. Não, irmãos, essa unção é dada pelo Espírito de Deus à igreja para viver uma vida abundante. Mas se você não entender que você é oliveira, e se você não entender que você precisa passar pela prensa, você nunca vai produzir unção. Todo mundo quer bênção, né? Hoje de manhã aqui, palavra sobre prosperidade, coisa maravilhosa. Eu chorei, rapaz. Eu cheguei em casa impactado. Você sabe que a palavra me influenciou tanto aqui hoje de manhã, que eu saí daqui e eu já estava com essa palavra no meu coração. E Deus falava comigo assim, olha, você está debaixo de uma unção de nobreza, porque a oliva é nobre, e você vai sair daqui e vai comprar um cupim para comer com a sua esposa. Para o Espírito Santo comprar um cupim. Eu falei, mas eu nem estou pensando em cupim, né? Aí eu saí, peguei o carro, comprei um cupim, cheguei lá, amor, senta aqui na mesa. Quando abri aquele cupim maravilhoso, Gil do céu, caí dentro do cupim. A Lu disse, amor, você vai comer tudo isso? Falei, amor, faz tanto tempo que eu não como cupim. Sabe por quê?
A gente gasta dinheiro com tanta coisa. E a palavra de Deus falou tanto comigo aqui agora de manhã, porque eu estava, irmãos, quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, Deus fala com a gente. Deus diz, olha, você é próspero, você é abençoado, você foi chamado para comer e viver o melhor desta terra. Irmãos, esse espírito de mediocridade que está dentro da igreja, irmãos, as pessoas estão dizendo assim, olha, às vezes alguém quer te abençoar, às vezes Deus está liberando uma palavra para você, e você diz, eu não mereço, porque eu estou assim, porque eu estou assado. Irmãos, entenda uma coisa, você é alguém que Deus separou para produzir unção. Oh, glória! Aleluia! Mas tem um preço, tem um preço. Qual é o preço? Passar pela prensa. A maioria não quer. Passar pela prensa. A minha vida nunca foi fácil. Nunca tive facilidade, mas há óleo. Há óleo sobre a minha cabeça, irmãos. Oh, glória. Há óleo sobre mim. Sabe por quê? Porque de mim exala essa unção que exala de você. Se você está passando por luta, está na prensa, eu quero te dizer, Deus quer que você produza unção. Talvez você ainda é oliveira brava, Deus quer te tirar dessa condição e te enxertar na videira, para que você produza unção aqui neste lugar, na sua casa, na sua família, através da sua família. Olha, Deus quer produzir unção através da sua vida. Oh, glória! Meus amados irmãos, esse ano é um ano, a pandemia não foi o tempo mais difícil para mim. O mais difícil para mim tem sido esse ano, para mim e para minha família. Eu olho para a Lua, às vezes ela quer desistir, eu digo, amor, não desista, porque tu és oliveira. E vai brotar de ti unção. Quando Deus está, irmãos, você está passando por uma luta, por uma dificuldade, Cristo estava ali, irmãos, entre a sua natureza divina e a sua natureza humana. Cristo poderia dar um comando, mandar os anjos descer, acabar com aquele povo, mas ele diz, Senhor, não, eu vou cumprir o propósito. Pai, eu vou morrer por aquele povo de Umuarama, eu vou morrer, eu vou como ovelha muda para o matadouro. Eles vão me chicotear, eles vão colocar coroa de espinho na minha cabeça, eles vão me crucificar, mas vai sair de mim unção que vai trazer libertação ao povo. O que tem saído de você, irmão? O que tem saído de mim quando nós estamos sendo prensados? É muito fácil a gente ser alguém, irmãos, quando a gente está sempre na bênção. Mas quando você está sob pressão, o que sai de você? Lá na sua casa, quando você, por exemplo, somente isso mexe com a gente, homem, né? Quando falta dinheiro para comprar as coisas que você gostaria de comprar, que alguém te cobra, o que sai de você? Murmuração? Ou você diz pela unção, dizendo assim, Senhor, eu tenho um Deus que me supre, eu sou alguém que o Senhor me separou, e eu quero te dizer, Pai, o Senhor vai prover, o Senhor vai agir, eu vou agir pela fé, porque eu creio no teu poder, o Senhor já morreu por mim, o Senhor já liberou uma unção sobre a minha vida, sobre a minha casa de provisão, e eu creio que o Senhor vai prover. Ou sai da sua boca murmuração? Você briga com a esposa, briga com o filho, sai de casa, você dá vontade de sumir. O que brota de você? Irmãos, porque quando nós estamos no caule, nós recebemos da mesma seiva. É difícil as pessoas entenderem isso, mas assim, a mesma seiva que desce do caule é a mesma seiva que está em você. Se eu estou em Jesus, eu tenho um dele. Por isso nós precisamos, se você não tem como você dizer que está em Jesus e não ter o caráter dele em você, a mente dele, o coração dele, as atitudes dele, a vida dele, não tem. Porque senão você não está sendo alimentado pela mesma seiva do tronco. Entende? Você é galho. Primeira prensa,
Fala, óleo da unção. Azeite virgem. Não era para comer. Segunda prensa. Era o óleo comestível. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Irmãos, para que Jesus veio? Para matar a nossa fome. Muito a ver. Eu poderia entrar só nessa área aqui para falar para você como que Cristo veio para matar a nossa fome. Como oliva, esse azeite, eles tiravam primeiro o óleo que era dado para os sacerdotes. Aquele óleo era como se fosse, era um óleo sagrado mesmo, para ungir reis, profetas. Mas esse óleo, segundo óleo, era o óleo comestível, ou seja, era um óleo que eles usavam para fazer pão, eles usavam para assar o pão, eles usavam para assar carne, cordeiro, eles usavam também para limpar o chofar. Vocês lembram quando nós falamos do chofar? O chofar era colocado no óleo e ele ficava por um tempo enorme, era um chifre do cordeiro, para que a carne do chofar fosse amolecida e toda a carne saísse. E aí as pessoas lá em Israel, elas dizem assim, o chofar está sendo curado. E toda a carne é tirada. E o chofar só fica pronto, irmãos, quando ele está totalmente curado para emitir som. Isso fala de quê, irmãos? Se você não tiver no óleo, está na carne. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu fico no óleo para mim não viver na carne, ou eu deixo o Espírito de Deus me guiar, me conduzir, ou eu deixo a carne me conduzir. É uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Eu me converto, isso vai acabar? Não vai acabar. Mas todo dia agora Deus te deu o poder da decisão. Você tem o poder da decisão. Deus veio para alimentar a tua fome. Talvez a tua alma esteja sedenta por tantas coisas deste mundo. Mas Cristo, Ele veio para tirar as coisas do mundo e saciar a tua alma com a presença dEle, com a glória dEle. Irmãos, quando eu estou vindo para cá, eu vejo tantas pessoas nos bares, nos lugares, eu choro por elas, o meu coração corta, sabe por quê? As pessoas que não têm Jesus, sabia que chega um final de semana, olha, porque eu já fui assim. Não sei se você lembra, quando você não conhecia Jesus, você não tinha para onde ir. Chegava o final de semana, um dia você fazia um programa, outro dia você faz outro programa, e você vive de programa, sabe por quê? Porque nada te preenche. Aí você vai para o bar aqui, vai para ali, vai para aqui, vai para a festa. Mas, irmãos, quando a gente aceita Jesus, a gente tem a comunhão da igreja, quando chega final de semana, principalmente, e aí não tem mais nem dia. Todos os dias eu tenho alguma coisa para fazer, mesmo não tendo um programa da igreja, eu trabalho isso, eu tenho comunhão, eu tenho um amigo, tenho irmãos. Hoje um irmãozinho aqui, que fez aqui, eu cheguei para ele, eu vi ele vindo aqui, mexendo nessas paredes, eu falei, irmão, olha, quinta-feira está marcado com você, está intimado por mim, você vai comer um cuscuz lá em casa, quinta-feira à noite. Os olhos dele encheu de lágrimas, ele e a esposa. Aí a esposa disse assim, não, pastor, eu quero, porque eu estou doido para comer esse cuscuz. Acho que ela estava orando. O fininho. E ele ficou tão feliz. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Jesus alimentou a gente. Ele saciou a nossa fome. Mas aí havia uma terceira prensa. A terceira prensa, ela era usada como combustível. Como combustível. E tem uma importância muito grande. Por exemplo, ela era usada nos veladouros, né, que eram luz nos arraiais, nas casas, né, não havia energia elétrica. Nos candeeiros. Eu vivi em casa assim, irmão, que não tinha energia, boa parte da minha infância. Meu pai acendia 3, 4 candeeiros dentro de casa, colocava nos lugares mais altos. Lembra Jesus falando da mulher lá? Quando ela perde a moeda perdida, ela acende o candeeiro. Aquele antigo colocava um pavio no querosene. Nesse tempo em Israel, esse óleo era usado como óleo combustível para iluminar o ambiente. A Bíblia diz que Deus é luz, sim ou não? Isaías diz assim, o povo estava em trevas e viu uma grande luz, falando de Jesus. Jesus é a luz. E o que Jesus diz que eu e você somos? Sal da terra e o quê? Luz do mundo. Luz do mundo. Você sabia que você é luz? Você tem luz? Não essa
luz esotérica por aí, irmãos, mas uma luz que não é sua. Você tem uma luz, porque nenhum de nós temos luz própria. Você tem uma luz que é dada por Deus para a sua vida, para iluminar a sua vida, produzida por Deus. E as pessoas percebem. E onde você vai, as trevas reconhecem, o mundo espiritual reconhece, porque você é luz. E você é luz, então onde você chega, as pessoas reconhecem e dizem assim, que energia boa há em você. Mas ela está dizendo assim, olha, há uma luz em você, ela está percebendo que você é diferente, ela está percebendo que você ilumina o ambiente, que você muda o ambiente, que você clareia o ambiente, que você traz muda o ambiente onde você está. Você não é uma pessoa que chega naquele ambiente e torna aquele ambiente mais pesado, mas você é luz que traz claridade àquele ambiente. Irmãos, presta atenção. Vós sois a luz do mundo. Todos nós somos luzeiros, dada por Deus. Por isso você precisa entender que eu, como oliva, eu preciso produzir esse óleo, o óleo do combustível. A última prensa, que era a quarta prensa. Essa última prensa já era a mais ruinzinha. Né? Ela já vinha acompanhada do bagaço verde da oliva, mas ainda havia óleo. O que acontecia? Eles não perdiam nada. Se você entrar naquele canal de YouTube, Eu Vou a Israel com a Aline, você vai ver lá ela falando das prensas. As prensas, já depois com o crescimento do povo de Israel, eles começaram a construir dentro das próprias casas. Então eles produziam dentro das próprias casas, eram pequenas prensas que eles produziam o óleo dentro das próprias casas, porque tudo eles usavam o azeite, a oliva. E aí, irmãos, esse óleo, com essa mistura, eles fazem sabão. O que Jesus fez com o seu sangue? Quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele nos purificou e nos lavou e nos regenerou. Amados irmãos, todos nós fomos limpos pelo sangue do Cordeiro, pelo óleo, pelo sabão, irmãos. Meu querido, amado irmão, todos nós, se você não estiver limpo, e aí tem uma importância muito grande, porque eu sendo luz, eu só vou brilhar, eu só vou refletir a luz se eu estiver limpo. Sim ou não? A Bíblia diz que você só vai estar na presença de Deus se você estiver com as suas vestes alvas. Ele está falando de limpeza moral. Está falando de roupa branca, não é? Limpinha. Ele está falando de limpeza moral. Uma limpeza que só Cristo pode fazer. Cristo é aquele que chega na nossa vida e passa o seu sabão e limpa a gente completamente com o seu sangue, e nos purifica, e nos redime, e nos limpa, irmão, completamente. Amados irmãos, Cristo é a oliveira verdadeira, e nós somos a oliveira que estamos insertados em Cristo. Graças a Deus nós não somos mais a oliveira brava, mas agora nós somos a oliveira que produz o óleo da unção, que produz comida, o óleo comestível, porque a palavra de Deus ela é comida, alimento para a alma, e eu posso alimentar as pessoas através da palavra de Deus, através da palavra pregada, através da oração. Eu posso alimentar, eu sou bênção na vida das pessoas, porque Cristo faz isso. E eu também sou luz do mundo, que é a terceira prensa. E eu também sou aquele que posso ser um agente de Deus para levar limpeza nos lugares onde estão sujos. Por quê? Porque eu sou uma oliva verdadeira de Deus. Aí o Senhor diz, eu levarei vocês para uma terra de oliveira.